O monstro com o olho vermelho encarava à sua frente, sua pata com garras carmesins cravadas no chão. O enorme monstro abriu a boca e rugiu para os 3 soldados que estavam por perto. Eu quero sexo! Eles olharam para o monstro com determinação. Fudeu de vez! Foi então que ele os atacou furiosamente, proferindo palavras de desafio contra aqueles meros mortais. Ajoelhem-se, mortais, para que eu arranque seus ombros do seu corpo. O solo explodiu sob os pés dos 3. O rapaz de terno azul aterrissou no chão, e o asfalto se partiu sob seu pé. Ele saltou com uma força incrível, brandindo sua espada. Sua arma cortou o monstro ao meio, e o rapaz sorriu satisfeito. Uma explosão ocorreu atrás dele, e o monstro se desfez em fragmentos. O rapaz se dirigiu à cratera. Sua espada se despedaçava enquanto ele retirava um pedaço dela do buraco. O rapaz recebeu um fragmento do pergaminho do sangue do dragão e o segurou nas mãos, sorrindo. Uma mensagem apareceu diante dele, perguntando se ele queria combinar os 9 fragmentos do pergaminho. É claro. Os fragmentos giraram ao seu redor, combinando-se. Ele recebeu os parabéns por obter o pergaminho lendário de 5 estrelas do sangue do dragão e o segurou com prazer. No entanto, sua irmã o apunhalou pelas costas, fazendo com que o pergaminho caísse de suas mãos. Era sua irmã, Mushin, que se desculpou e prometeu cuidar do pergaminho e do arrombado por ele. O prota foi atacado pela habilidade de ataque crítico dessa bisca e perdeu 32 milhões de pontos de vida. O prota estava deitado ensanguentado em uma cratera, e o sistema informou que ele não tinha mais opções de ressurreição, então ele morreu. Que merda, hein? Sabia não? Apocalipse, um jogo de realidade virtual que envolvia milhares de designers de ponta ao redor do mundo, custou 3 trilhões de yuan e levou 5 anos para ser criado. Apocalipse é um jogo de ação moderno que conta a história do meio do século XXI, quando monstros alienígenas invadiram a Terra através de buracos de minhoca e atacaram os humanos. A batalha entre os dois lados causou sérios danos ao meio ambiente terrestre, e todos os seres não humanos que viviam nele foram infectados e começaram a mudar. Era impossível evitar a catástrofe, a menos que você entrasse no jogo. Todos os jogadores que não entrassem no jogo seriam violentamente mortos pelo sistema do Apocalipse e se tornariam figurantes no mundo do jogo. No entanto, após o lançamento da versão beta aberta do jogo, todos os jogadores que entraram no jogo enfrentaram um problema, e eles não conseguiam sair do jogo e eram obrigados a permanecer nele para sempre. Isso assustou os jogadores, que estavam em pânico, mas um deles estava no jogo há 8 anos, e assim, seu melhor amigo e amante o traíram. Ele não podia aceitar isso, mas nesse momento seus olhos se abriram, ele pulou da cama e gritou, se perguntando por que a bisca e o arrombado haviam traído ele. O relógio marcava 28 de agosto de 2025, e os portões do mundo do Apocalipse seriam abertos em 2 horas e 12 minutos. A voz do relógio perguntou se os jogadores estavam prontos. O prota segurou o relógio em suas mãos e ficou chocado, pois naquela época o Apocalipse nem sequer havia sido introduzido. Ele foi até a janela e abriu as cortinas, e lá fora estava calmo. O prota percebeu que havia retornado a um momento em que o jogo ainda não havia sido anunciado. Ele planejava se vingar da bisca, seu punho estava cerrado de raiva. O prota se sentou em seu laptop, e a coisa mais importante agora era encontrar as cartas de talento divino que haviam sido dispersas antes do início do jogo. Ele pesquisou sobre essas cartas na internet. No Apocalipse, o sistema daria aleatoriamente talentos a todos os jogadores quando entrassem no jogo. Talentos divinos raros só poderiam ser ativados encontrando uma carta de talento na realidade. A Skyfortune, desenvolvedora do Apocalipse, lançou 10 cartas de talento divino que foram aleatoriamente espalhadas pelo mundo. Se a localização das cartas permanecesse a mesma, então a carta divina mais próxima dele estava no topo do prédio Gamma, o shopping mais alto da cidade de Linai. O prota voou para a cidade, correndo pelas ruas e subindo no prédio. X estava certo, a carta estava lá. Ela levitava em um suporte e era dourada. Um homem estava atrás dele, Jailuin, dizendo que todo o prédio pertencia a ele, incluindo o mapa. O prota disse que o primeiro a chegar tinha o mapa. Este cara era o dono da última carta de talento divino em sua vida anterior, Linia, herdeira da maior empresa imobiliária em Lei. Vários homens armados apontaram para o prota e começaram a atirar. Lindo ameaçou por pegar o que não lhe pertencia. As nuvens se abriram, as balas voaram perto dele. Ele correu virando as costas, pulou até a parede, desceu e olhou para o relógio. Era 5 segundos depois das 12. O prota pulou para o mapa. Luin gritou para ele nem pensar em pegar sua carta. O prota pegou o mapa. Nos olhos dele estava o reflexo de Ellie. Ele atirou nele. A bala voou para sua cabeça. Houve um barulho em seus olhos. Era meio-dia. A bala estava na frente dos olhos do prota. Uma silhueta apareceu sobre a cidade. Um homem vestido de joias douradas. Então ele é.
O jogo havia começado. O Prota tinha um mapa em mãos e uma escolha diante de seus olhos, e ele queria entrar no apocalipse. O Prota rapidamente fez sua escolha. Ele foi engolido por um vórtice. Ele dissolveu, os dados dos jogadores sendo baixados. As pessoas estavam confusas. Todos estavam se desfazendo, e os dados sendo baixados. Pessoas estavam desaparecendo das ruas. Uma figura que apareceu sobre a cidade nos ordenou a ir para o mundo destinado aos jogadores. Um olho estranho apareceu. O Prota voltou ao apocalipse, ficou em frente à pirâmide com o olho. A carta estava girando em um campo mágico, era um mapa de talento divino. O Prota caminhou em direção a ela, chegou perto e estendeu a mão para a carta. Uma pena começou a cair, uma bela criatura voadora com longos cabelos loiros apareceu. O Prota finalmente recebeu a carta. Seu nome, sua idade de 22 anos e o fato de estar desempregado estavam na carta. A criatura se dirigiu ao Prota como jogador número 8857. Ela era seu espírito de jogo exclusivo. O espírito parabenizou por receber uma rara carta de talento divino para uso pessoal. Sua habilidade era copiar os talentos de outros jogadores, com um tempo de recarga de 1 hora. Eu sou ladrão, rapaz. Eles estavam em um círculo com 3 luzes coloridas. Havia 3 acampamentos para escolher no jogo, e um acampamento de elfos, animais e humanos. Eles podiam escolher o acampamento de sua preferência. O Prota estava pensando em sua vida passada. Ele havia escolhido o acampamento humano. Os jogadores no acampamento humano podiam aumentar sua classificação de prestígio em 20%, e além disso, no apocalipse, o prestígio era a coisa mais importante. O espírito disse algo para o Prota e segurava um pacote em suas mãos. Era um pergaminho do sangue daquele dragão. O Prota não entendia como ele chegou lá. Tá de hack. Ele zombou que o item que a Bisca queria ainda pertenceria a ele. O sistema detectou o pergaminho do sangue do dragão. O acampamento do dragão oculto estava aberto, o que despertou o interesse do Prota. Ele ficou na frente do portão e se aproximou. O Prota tocou a entrada com a mão. Uma luz brilhante acendeu. Ele foi para o transporte público. Outros apareceram ao redor do Prota, e ele passou por eles. Era o mesmo início de sempre. As pessoas ao seu redor estavam empolgadas com o design do jogo, ansiosas para matar monstros. Havia uma névoa no corredor, e o Prota estava verificando seu status. Ele tinha uma habilidade única da raça do dragão. Em cada vez que ele fazia um ataque normal ou usava uma habilidade, havia uma chance de 1/10 de convocar um dragão infernal, e todos os inimigos dentro do alcance recebiam 150% do poder de ataque em dano. Porra, menor! Embora a chance fosse baixa, o efeito era quase tão bom quanto uma carta de talento divino. Agora, o Prota queria se familiarizar com a carta, ele queria copiar a habilidade de alguém. O sol brilhava intensamente, e havia fragmentos por toda parte. Alguém no ônibus havia dito que com ele na equipe, eles podiam relaxar. Aham, sei. A mão do Prota se estendeu para aquele homem. Ele o escolheu como seu alvo. Agarrou seu ombro. O careca virou para ele e perguntou, fingindo, se o Prota estava procurando briga. Ele afastou a mão inocentemente, coçando a parte de trás da cabeça. Pediu desculpas e disse que estava confuso. O Prota conseguiu copiar o talento épico do caçador de tesouros, que era a habilidade de encontrar os baús do tesouro mais próximos dentro de um raio de 500 metros. O nível épico agradou o Prota. Obrigado, amigo. Você é um amigo. Uma voz saudou todos pelos alto-falantes. Um homem de óculos em uma sala com um microfone desejou que todos aproveitassem o jogo com todo o coração e, com uma voz suspeita, chamou todos de seus guerreiros. O careca caminhou confiante até a janela do trem. A mão do Prota bloqueou rapidamente o caminho dele. Ele ficou na frente do homem e disse para não agir imprudentemente porque lá fora era muito perigoso. O careca empurrou o Prota, chamou de covarde, porque para ele era apenas um jogo. Ele se arrastou pela janela quebrada e disse aos outros que poderiam continuar se escondendo e o assistir. Momentos depois, ele pulou pela janela. O careca encontrou-se na boca de uma aranha mutante, e o jogador 13.580 foi morto por uma aranha gigante. Ele não tinha como reviver. O careca estava deitado em frente ao computador com fones de ouvido, onde o monitor indicava que o jogo havia acabado. O Prota estava sentado na frente do monitor com um garoto assustado ao seu lado. O jogador estava morto, e o Prota gritou que aquilo não era mais apenas um jogo. Se capotar no jogo, capota também na realidade. Era uma batalha pela vida. Um bando de aranhas se aproximava do trem. A tarefa era sobreviver. Eles tinham que encontrar uma zona segura e seguir o mapa para encontrar a zona 886 segura no distrito chamado Cidade da Esperança. Lá, a segurança estava garantida, e eles tinham 3 horas e 58 minutos. A recompensa era a possibilidade de ressurreição, e em caso de falha, a morte os esperava. As pessoas ao redor entraram em pânico. A garota não sabia o que fazer, pois estavam cercados por monstros. O homem disse a ela que a única coisa restante era recuperar a consciência e atacá-los de frente. O Prota encontrou um objeto no compartimento de bagagem, e um martelo de emergência que tinha sido usado
como arma por alguém no carro 7 na vida passada do Prota. Acabou sendo uma arma disfarçada de qualidade azul, o que deixou os outros jogadores com muita inveja. O martelo se transformou em uma espada, como o Prota esperava. Era uma lâmina de gelo de qualidade azul, feita de ferro frio e meteorito. Além disso, o Prota liberou seu talento recém-adquirido, revelando que havia uma caixa do tesouro escondida no vagão. Sua visão se tornou de raio-x, e ele viu a caixa se destacar. O Prota se curvou sob o assento e encontrou a caixa. Havia uma poção de sopro de dragão de qualidade azul dentro dela. Alguém voou para fora do vagão e afastou as aranhas. Era o Prota, que as cortou com sua arma. Sua arma impressionou a todos. Mesmo com tantos monstros ao redor, era preciso ter cuidado. As aranhas estavam alertas, e o Prota fugiu delas, subindo a encosta. Ele tirou uma poção e a abriu. O Prota lançou esse sopro de dragão nas aranhas. Ele se despedaçou, e os monstros começaram a queimar com fogo brilhante. Isso aumentou o nível do Prota. Deu a ele 50 moedas de cobre e concedeu-lhe a poção da vida. O Prota estava encantado e queria encontrar mais poções de dragão. As pessoas no vagão ficaram chocadas com sua rápida vitória. Não acreditavam nele e pensavam que o Prota estava usando trapaças. Alguns deles queriam formar uma equipe com ele, pois sentiam que ele não era um novato. O Prota estava pronto para seguir o mapa para a Cidade da Esperança. Já estava escuro, e o Prota caminhava olhando para o mapa. Alguém estava correndo, o Prota ouviu. O homem correu até o Prota e caiu de joelhos, implorando a ele que salvasse sua filha, que havia sido capturada por monstros. Na vida passada do Prota, muitos jogadores haviam se metido em encrenca na floresta, mas supostamente havia muitas coisas úteis ali. O rosto daquele homem parecia algo demoníaco. O Prota caminhou pela floresta sombria em busca da filha do homem. O Prota virou-se e não percebeu para onde o homem tinha ido. Decidiu continuar caminhando. Sentiu algo estranho na floresta. Uma menininha estava parada com um doce, chorando. O Prota se aproximou dela e ofereceu ajuda, pois o lugar era perigoso. Um homem e uma mulher apareceram no horizonte e agradeceram ao Prota. Ele não entendia o que estava acontecendo. Ela disse que o Prota havia trazido outra presa para ela. A tarefa do Prota era resgatar a menina da floresta e levá-la de volta à Cidade da Esperança. Ele tinha 59 minutos, e a recompensa era o Anel de Thalia. Em caso de falha, nada. O Prota recordou que em sua vida passada muitas pessoas se depararam com essa missão oculta enquanto exploravam a Floresta Sombria. Muitos ficaram felizes em assumir a tarefa devido à recompensa e à experiência. O Prota não queria perder essa oportunidade. Ele aceitou a tarefa. As mãos da mulher se transformaram em patas com garras, e ela disse à menina para congelar e se tornar o jantar dela. O Prota disse à menina, em lágrimas, para não correr para lugar nenhum e esperar por ele para resolvê-la e levá-la para a vila. Uma espada apareceu em sua mão. Ele atacou a mulher cuja pele era feita de aço. Ela riu de seus ataques físicos contra ela. O Prota continuou seus ataques, mas tudo foi em vão. O espírito disse ao Prota que ele estava enfrentando uma aranha mágica, um chefe classificado em 20º lugar. Ela explicou que seria melhor abandonar a tarefa agora porque ele não tinha habilidades suficientes para vencer. O Prota não queria fugir. O espírito esperava que ele fizesse a coisa certa. Ele recusou e furiosamente partiu para o ataque. Correndo em direção à aranha gigante, ele se lembrou do vídeo sobre haver uma caixa escondida nas proximidades. Poderia haver um livro com uma habilidade que o ajudaria a vencer. O Prota ativou a habilidade de caçador de tesouros e viu a caixa. Desviou-se da aranha e passou por entre as pernas dela. Ela percebeu que não era o alvo de seu ataque. O Prota alcançou a caixa e a abriu. A aranha virou-se, e aranhas gigantes atacaram. O Prota recebeu um item azul, o mesmo livro de habilidades, fileira de raios. As aranhas se aproximavam do Prota enquanto ele pegava o livro. Ele tinha a capacidade de liberar uma série de raios que saltavam de inimigo para inimigo, causando 200 pontos de dano a cada ataque. Quando matavam um inimigo, o dano aumentava em 10%. A aranha se preparava para atacar o Prota, e neste momento ele tocou o livro e recebeu um item imediatamente. Raios voaram de suas mãos e atingiram a aranha. O Prota atacou com sua habilidade e derrotou todos os inimigos. O Prota se alegrou com a recompensa que recebeu na forma de uma arma épica chamada Adaga Venenosa, impregnada com veneno de aranha, capaz de causar 20 pontos de dano a um inimigo. O Prota pegou a mão da garota e a conduziu para casa. Ela agradeceu a ele. A bela Cidade da Esperança estava no horizonte deles enquanto caminhavam pela ponte, passando por pessoas. Um cara atrás deles perguntou ao chefe se ele era o que havia roubado seu cartão de talento divino. Luin ficou irritado e ordenou aos outros que ficassem de olho no Prota. Havia muitas pessoas calmas na Cidade da Esperança, entre elas Zon e uma garota que agradeceu a seu irmão por tê-la trazido para casa. O Prota recebeu o Anel de Thalia, que aumentou sua sorte em 55 pontos. O Prota segurou o objeto em suas mãos. No Apocalipse, a sorte é um atributo raro, e quanto melhor a sorte do jogador, melhor a recompensa para a tarefa. O Prota virou-se para o barulho. O homem na bigorna estava gritando que melhoraria o item por dinheiro. Muitas pessoas ao redor dele suspeitaram de trapaça. O Prota não entendia como a chance de um aprimoramento bem-sucedido poderia ser tão alta. Explicaram a ele que o cara tinha talento para forjar e refinar, surpreendendo-o ao forjar uma arma forte. O Prota ficou interessado. Ele tocou na mão do ferreiro e copiou o talento épico. Agora,
A chance de melhorar com sucesso seu equipamento aumentou em 50%. O Prota ficou ao lado da forja e segurou uma adaga envenenada em suas mãos. Ele conseguiu aprimorá-la para o 15º nível. Todos ficaram chocados, mas o hacker estava feliz, porque agora não precisava se preocupar em melhorar seu equipamento no futuro, e ainda tinha uma boa oportunidade de negócio. Além disso, todos estavam olhando para a arma épica do 15º nível. As pessoas estavam discutindo sobre ele e se perguntando de onde ele poderia ter vindo. O Prota começou a suar e a respirar pesadamente. Sua resistência estava muito baixa. Ele precisava descansar na taverna mais próxima e foi para lá antes dos novos aprimoramentos. A taverna era um lugar especial para os jogadores descansarem após uma luta. O Prota sentou-se no bar, pagou por um quarto individual, recebeu uma chave e ouviu falar sobre um jogador sortudo no canal mundial que havia completado uma missão secreta na Floresta Escura e recebido uma arma épica. O Prota acreditava que a sorte também fazia parte do jogo, mas ele faria o melhor para equilibrar as duas características. O Prota estava deitado em um quarto da taverna, pensando em como poderia chegar ao nível 20 mais rápido e mudar sua profissão. Após atingir o nível 20, um jogador poderia mudar sua profissão para uma das 7 classes disponíveis, em Cavaleiro, Berserker, Assassino, Mago, Arqueiro, Sacerdote e Senhor das Feras. O Prota mal podia esperar para se vingar daquela bisca por sua traição. O sol nasceu, e o garoto caminhava pela floresta. Ele olhou para o lado, pediu para parar de se esconder e sair. Era ela recalcada. Ela saiu e disse ao Prota que ele havia tido sorte da última vez, mas não era certo que ele conseguiria novamente. Havia todo um acampamento de pessoas atrás do Prota. Elas estavam se olhando, e enquanto isso, o modo de força do computador foi imposto, e todos os jogadores ficaram vermelhos. O Prota decidiu confiantemente usar uma série de raios nos valentões, mas nada funcionou. Um sinal apareceu acima do Prota, que não entendeu o que estava acontecendo e pensou que estava sob um silêncio que o impedia de usar suas habilidades. A recalcada disse que o Prota não seria capaz de usar as habilidades por 2 minutos, então pediu a ele que aceitasse seu destino. O Prota levou o primeiro soco no rosto, mas permaneceu lá como se nada tivesse acontecido. Os caras ficaram chocados pelo Prota não estar levando dano. Seu equipamento era forte o suficiente para resistir à força deles. O homem cujo cartão foi roubado chamou seus capangas de perdedores e foi trabalhar ele mesmo. O Prota sabia que a arma do homem era azul rara e aprimorada para o 15º nível. A recalcada disparou uma flecha contra o Prota. Era uma chuva de flechas. Elas atingiram, mas o Prota permaneceu ileso. O número total de flechas era mais de 100, então o Prota decidiu fazer algo. Ele convocou o dragão da perdição. Um enorme dragão apareceu sobre os inimigos que decidiram fugir. O Prota apontou a mão para eles e convocou as chamas do dragão infernal. Começou a respirar as chamas nos inimigos que tentavam fugir. Mas não vem porque é cagão. Tudo parou, os jogadores desapareceram, e o dragão também sumiu. No chão estava um arco que o Prota pega para ele. Dessa forma o Prota alcança o nível 20, e obtém um equipamento graças àquele cara. Agora, o Prota tinha um arco de lua prateada de nível 15, cujas flechas se dividiam em centenas de partículas e caíam como meteoros do céu. O Prota foi parabenizado pelo sistema pelo seu nível 20, e ele precisava ir para a cidade principal e encontrar um oficial de mudança de carreira para que o Prota pudesse começar o teste. Os caras que haviam atacado o Prota foram ressuscitados na fonte da renovação porque jogadores com chance de renascimento apareciam lá. O Prota se aproximou deles e agradeceu por suas armas. A recalcada estava furiosa e ameaçou o nosso garoto, que já estava se afastando dele. O Prota desejou-lhe boa sorte com isso e caminhou pela cidade iluminada pelo pôr do sol. O Prota se aproximou de um oficial de mudança de carreira e disse que queria mudar de profissão. O oficial estendeu a mão e abriu o calabouço. O Prota entrou no teletransportador vermelho e se viu em um enorme palácio. A profissão de padroeiro dos animais não era popular. O Prota ficou ao lado de um homem de manto com um pássaro no ombro. O Prota pensou que, embora os patronos pudessem fazer com que os animais fizessem todo o trabalho sujo, isso não anulava a dificuldade de criá-los. O Prota não queria escolher essa profissão porque, ao criar animais, todos os recursos recebidos são compartilhados entre o humano e o animal. Os recursos do apocalipse são muito raros, então no futuro, devido à falta de recursos, os patronos simplesmente não conseguirão se desenvolver, tornando-os a profissão mais fraca. As profissões adequadas para a raça do dragão eram cavaleiros e padroeiros de animais. Cavaleiros pareciam uma boa escolha para ele, mas com seu começo forte, ele se tornaria mais fraco nas fases posteriores do jogo. Na vida passada do Prota, os jogadores morreram por causa disso, mas o padroeiro dos animais era único graças ao seu talento divino. Ele conseguia obter 10 vezes mais recursos do que os outros, e usando a raça dos dragões, podia obter companheiros fortes e criar a equipe perfeita. O homem de manto disse que estava esperando há algum tempo. O espírito disse a ele para pensar cuidadosamente sobre sua escolha, porque a profissão certa facilitaria a vida. O Prota escolheu a profissão de padroeiro dos animais. O homem de manto tocou a testa do Prota com o dedo. Ele havia escolhido sua profissão. Seu corpo começou a absorver nova energia. As pessoas caminhavam na Praça da Esperança. Um estranho parabenizou o Prota por sua escolha bem-sucedida. 2 caras passaram pelo Prota e discutiram sua má experiência na cidade dos espíritos mortos.
O Prota ouviu isso e lembrou que era o seu primeiro calabouço. Com a experiência de sua vida anterior e uma equipe adequadamente montada, matar o chefe não seria um problema para ele. As pessoas por perto gritavam que estavam procurando jogadores na cidade dos espíritos mortos que haviam alcançado o nível 20 mudado de profissão. Tinham 2 lugares disponíveis. Uma garota de manto se aproximou deles e pediu para se juntar à equipe, e eles a aceitaram com prazer. O Prota correu até eles e pediu para se juntar também. O homem estava pensando que, como ele era um padroeiro dos animais recém-profissionalizado, ele provavelmente era apenas um mágico comum sem habilidades, mas ainda precisavam de mais uma pessoa, então decidiram levar o Prota para a equipe. Eles estavam caminhando pela cidade dos espíritos mortos. O comandante virou-se para o Prota e perguntou se ele tinha assistido às notícias no canal mundial, e dizia que os padroeiros dos animais tinham o menor dano de todos. O Prota disse que fez essa escolha porque gostava de criar animais. A garota de manto torceu o nariz para a resposta. De repente, uma lança começou a voar na direção deles, pousou aos pés da equipe. O comandante avisou que os inimigos estavam vindo. Eles eram seguidos pelos criptas, armados. O comandante esmagou os ossos de um esqueleto e deu a ordem de que ele cuidaria dos monstros à distância. A nova garota pegou uma arma e usou uma bola de fogo para esmagar vários inimigos. Um esqueleto se aproximou por trás dela e colocou uma faca em sua garganta. O Prota entrou na briga. Ele convocou um bando de corvos, uma habilidade básica do padroeiro dos animais. Ele usou para chamar corvos mortais para distrair seu oponente e causar 50 de dano mágico. O Prota ficou para trás enquanto seus corvos distraíam os esqueletos. A nova garota agradeceu ao Prota. Ele segurou a mão dela, e eles começaram a correr. O Prota disse que esses monstros logo renasceriam, então precisavam ir mais rápido. A equipe terminou a luta e continuou a avançar. Todos chegaram ao castelo. O chefe estava dentro. A tática deles era para o cavaleiro investir contra o chefe e receber o golpe, enquanto os outros causariam dano por trás e desviariam do raio mágico do chefe. Na segunda fase, o comandante perguntou como o Prota sabia de tudo isso. Ele achava que o cara já tinha estado lá, mas o Prota brincou que era apenas experiência em jogos online. Os membros da equipe notaram um item de raridade épica. O comandante ficou surpreso que um iniciante comum poderia ter uma adaga venenosa de nível 15 e tal conhecimento de masmorras. Ele estava certo de que o Prota estava mentindo. O comandante percebeu que havia muita coisa boa com eles, e desta vez eles fariam um grande lucro. Já avisei que vai dar merda isso. O Prota entrou no castelo. A equipe o seguiu. O Prota pediu a todos para ficarem juntos. O trio sorriu demoniacamente. A porta se fechou por fora. O Prota e a nova garota ficaram no castelo. Eles gritaram de trás da porta que voltariam logo. A garota gritou com raiva que estavam no mesmo time. O Prota percebeu que estavam na companhia errada, que queria ficar com toda a experiência e recompensa para si mesma depois que o chefe lidasse com eles. O chefe apareceu. A vontade de rir é grande, mas a de chorar é maior. Um cristal de gelo voou na direção deles. O Prota pegou a mão da garota e a cobriu. Ela agradeceu por salvá-la novamente. O chefe se aproximava. Era um arquimago zumbi de nível 30. O monstro estava se preparando para um novo ataque. O Prota percebeu que, sem o tanque, eles não seriam capazes de resistir ao ataque do chefe. A garota lançou um selo e convocou os guerreiros. Ela disse que eles apareceram graças ao seu talento de invocação de alma, mas não durariam muito e eles tinham que pensar no que fazer. Invocação de alma é um cartão de talento divino. Ela convocou as criaturas mortas que estavam lutando ao lado deles. O efeito durava apenas 5 minutos, e o tempo de recarga era de 24 horas. O Prota disse que só precisava de um pouco de tempo, e ele convocou uma série de raios de luz. O cara conhecia a fraqueza de seu chefe, então pediu à garota que não se preocupasse. Ela estava se preparando para proteger o Prota durante seu ataque. A garota lançou uma bola de fogo múltipla. Do outro lado do pescoço do arquimago estava uma gema que era a fonte de sua energia, mas também sua fraqueza. O Prota convocou um bando de corvos. O arquimago ficou distraído. O Prota se aproximou dele e atingiu a pedra em torno do pescoço do monstro. A cabeça do monstro caiu. Eles derrotaram o arquimago, e o Prota chegou ao nível 25. Ele recebeu um cajado de luz dispersa de raridade épica. Sua habilidade chamava-se Grito do Vento Gelado. Formava uma tempestade de gelo que congelava o oponente dentro de 100 metros por 5 segundos e causava 500 de dano mágico. O tempo de recarga era de 1 hora. Ambos se alegraram com essa gota sortuda com uma chance de 2%. O Prota entregou o cajado para sua parceira. A garota ficou surpresa. Ele disse que era uma arma para magos, o que não é necessário para o padroeiro dos animais. Além disso, sobreviveram graças ao talento da garota. Fora do castelo, os traidores ouviram que a luta dentro do castelo havia acabado. Um deles disse que o chefe provavelmente já havia acabado com os dois. O comandante anunciou alegremente que era hora de pegar seus troféus. O Prota deu um chute na porta, que os traidores estavam alcançando. Eles ficaram surpresos por ainda estarem vivos. O Prota perguntou se estavam chateados por não verem um cadáver no lugar deles. O comandante brandiu
brandiu sua espada e disse a seus homens para não terem medo, pois ele tinha certeza de que os dois já estavam cansados. Os traidores foram atacar os vitoriosos. O Prota ficou na frente da garota com um novo cajado. O comandante balançou sua espada enquanto o Prota ficava na frente de sua cúmplice de braços abertos, perguntando por que eles haviam traído seus camaradas. O comandante, como que em luto, beijou a testa do Prota. Ele pegou a mão de sua namorada, copiando o talento dela para a invocação de almas. Um clarão se formou entre suas mãos, o que deixou o comandante perplexo. Ele usou isso para reviver a alma do arquimago. O Prota jogou esse monstro contra os traidores. Eles ficaram chocados, congelados e desapareceram. Os jogadores figurantes 01, figurante 02 e figurante 03 foram atacados pela alma do arquimago. O sistema constatou que eles não tinham chance de reviver, então morreram. O Prota começou a cair de repente, ele caiu no chão, e seu capanga se aproximou dele. A resistência dos jogadores havia atingido o mínimo, e ele precisava descansar urgentemente. Seus olhos começaram a escurecer. O Prota mal conseguia ver a garota. Ele estava em segundo lugar no ranking. Na sala, o menino estava sentado no sofá, contando ao pai que estava entediado com aqueles jogos e queria algo novo. O pai respondeu que se o menino derrotasse, compraria um novo jogo para ele. O menino ficou animado por ganhar o primeiro lugar. O homem pegou o livro dos caçadores de Deus da mesa. O pai andou pelo corredor interminável. O menino gritou atrás dele que estava preso em um jogo e provavelmente não conseguiria jogar um novo. O Prota estava em um quarto de taverna. Ele acordou com uma dor de cabeça e sem ideia de quanto tempo havia dormido. Ele se serviu de uma bebida e viu uma carta na mesa. Sentou-se para ler. Era uma carta de sua parceira Ano. Ela agradeceu por tê-la salvado e escreveu que, se o Prota estivesse lendo aquilo, ela provavelmente já teria ido procurar seu irmão mais velho. A carta também dizia que o anel de armazenamento continha todas as coisas daqueles indivíduos que poderiam ser úteis e que ela esperaria vê-los novamente. O Prota segurou o anel em sua mão com um sorriso e o cerrou em um punho. O inventário apareceu na frente do Prota, e ele suspeitou que aqueles caras tinham matado muitos jogadores, porque havia muitas coisas. Ao saborear sua bebida, percebeu que não precisava mais se preocupar com equipamentos e que tudo o que tinha a fazer era encontrar a besta. O Prota abriu o mapa e o analisou. Lembrou-se de que havia uma masmorra escondida no norte, a tumba da coroa do dragão. Era a única masmorra onde bestas poderiam ser encontradas até o nível 40. Ele teria que escolher seus companheiros de equipe com sabedoria, para que não fosse como com aquele defunto. Como o Prota saiu para a cidade, pensou sobre como era difícil encontrar jogadores confiáveis. O Prota viu jogadores chamando por outros jogadores para se juntarem à guilda. O Prota percebeu que isso era o que ele precisava. Em sua vida passada, ele imediatamente se juntou com aquela bisca e esqueceu que a guilda era a melhor opção para recrutar jogadores. Ele chegou ao ministério da guilda, onde foi recebido por um gerente de guilda que prontamente ofereceu ajuda. O Prota disse que gostaria de começar uma guilda. Ela abriu um livro e disse para ele escolher um nome. Ele pensou que o criador do jogo era uma divindade e os jogadores eram pessoas desafiando Deus. O Prota escolheu o nome da guilda, Caçando os Deuses. O gerente o parabenizou por criar a guilda e disse que agora ele poderia convidar jogadores para se juntarem. O nível da guilda estava no início, com um membro. O Prota já estava pensando que teria que distribuir panfletos na rua, mas percebeu que esse método era muito aleatório. O Prota queria ir a um lugar onde houvesse muitos especialistas. Ele se lembrou de que, após a missão de sobrevivência, a primeira competição estava prestes a começar, e esse era o lugar onde haveria muitos especialistas para receber os jogadores. A Cidade da Esperança estava realizando o primeiro torneio de duelos 1 contra 1, no qual todos os jogadores que haviam mudado de profissão poderiam participar. O vencedor receberia 100 de ouro e uma habilidade rara. O Prota aceitou essa missão e se preparou para a luta. Havia muitas pessoas lá, e um apresentador extravagante deu as boas-vindas a todos ao primeiro torneio de duelos na Arena Celestial, um paraíso para verdadeiros lutadores. Muitos jogadores se reuniram na arena. O Prota percebeu que tinha dormido por bastante tempo, pois muitos já haviam alcançado o nível 30, e ele ainda estava no nível 25. Ele queria subir de nível o mais rápido possível. O duelo começou. O assassino lutou com sucesso contra o mago, que nem se mexia, graças ao seu equipamento. Todos ao redor aplaudiram. O mago estendeu a mão e usou o talento Prisão das Sombras, uma habilidade exclusiva de mago que paralisava o inimigo e causava dano das sombras. A duração da paralisia e o dano dependiam do nível de habilidade, que era o primeiro nível daquele jogador. O assassino estava curioso sobre quanto dinheiro o mago precisaria para desistir. Ele lhe ofereceu um suborno após a competição. O mago ficou lá zombando da oferta. Ele se lembrou de si mesmo no passado quando sua empresa faliu. Naquela época, poderia ter usado o milhão que o assassino estava oferecendo. Ele estava deprimido, sentado no sofá em meio a garrafas de cerveja, olhando para um desenho infantil. Pensava em sua esposa e filha. Naquele momento, foi forçado a entrar no apocalipse, mas agora nunca estava pronto para desistir. Não havia espaço para falhas ou derrotas em sua nova vida. O jogador Vui derrotou o jogador Jin Min e avançou para a próxima rodada. Min gritou para todos ficarem atentos. Ele ficou muito impressionado com o Prota. O próximo oponente era Duan Fong.
longo. O sorteio aleatório para a primeira rodada estava completo, e o sistema pediu que fossem ao local apropriado no horário marcado. Duan Fong seria o oponente do Prota. Na vida passada, o Prota frequentemente via esse nome no canal mundial. Duan conseguia completar muitos calabouços difíceis sem assistência, e o Prota queria recrutá-lo. Eles foram convidados para o campo de jogo número 20, e o Prota aceitou. Duan Fong já estava esperando por seu oponente, então ele convidou o Prota para começar. Ele era um cavaleiro no nível 35, o que preocupou o Prota um pouco, pensando que seu oponente poderia ser algum tipo de maníaco. O duelo começou com o Prota tendo 2000 de vida e Duan com 2500, já que era um nível mais baixo. Duan deixou o Prota atacar primeiro para não parecer estranho. Ele instigou o Prota a começar o ataque e pediu para que ele fosse ao chão, pois o vencedor e o perdedor ainda eram desconhecidos. O Prota usou a invocação de um bando de corvos, e Duan sacou sua arma, expressando respeito pela confiança de seu oponente. Ele usou a guarda de espada, uma habilidade exclusiva de cavaleiro que invocava várias espadas espirituais, cada uma capaz de resistir a 5100 de dano e refletir o mesmo valor. O Prota foi atingido pelo dano refletido e sofreu menos 200 de vida. A armadura de zumbi, que permitia ao Prota não morrer ao receber um golpe fatal, entrou em ação, restaurando 10% de sua vida. O Prota usou uma série de raios, e Duan zombou dele, afirmando que o Prota morreria antes mesmo de atingi-lo. Usando sua espada, Duan disse que era o fim, mas a armadura de zumbi funcionou. O Prota usou a habilidade da armadura, e Duan ficou chocado ao ver que o Prota não morreu do golpe refletido. Duan Fong recebeu um golpe crítico da adaga venenosa do Prota e teve menos 2500 de vida. O Prota declarou que estava certo, pois era realmente o fim. O Prota derrotou o jogador Duan Fong e avançou com sucesso para a próxima rodada. Eles apertaram as mãos, e o Prota explicou a razão de sua vitória, convidando Duan para se juntar à sua guilda. Duan mostrou interesse em Dungeons, mas pediu algum tempo para pensar na oferta de ingressar na guilda. O apresentador parabenizou aqueles que passaram para a próxima rodada e ofereceu a próxima rodada no canal global. O ex-aliado do Prota, Anu, apareceu no palco. A plateia comentava sobre suas habilidades excepcionais. Eles trocaram algumas palavras com o oponente e começaram a batalha na Arena Celestial. Todos corriam para assistir à disputa pelo título de mago mais forte. O Prota pensou em recrutar esse mago. Danan disse que iria praticar por um tempo e pediu a ele que escrevesse no chat da guilda se precisasse de ajuda. O Prota concordou em ir com essa máquina insensível de nivelamento. Ele recebeu uma notificação sobre a adição mais recente à guilda. Danan esperava por uma notificação de que o Prota se tornará campeão, para que ele não sentisse que perdeu por nada. Ele ficou feliz por ter tal pressão dos companheiros de equipe. Ele foi ver os jogadores mais fortes. O Prota entrou na multidão e ficou surpreso ao ver Anu e aquele fanfarrão Gui na arena. A garota estava de pé com um cajado. A batalha começou, e o primeiro ataque foi um vento gélido. Vui disse que em breve o cajado seria dele. Ela disse a ele para falar apenas se sobrevivesse. Ela lançou uma chuva de meteoros de nível 4. Meteoros voaram em direção a Vui, cada um capaz de causar 500 unidades de dano de fogo, e o número de meteoros aumentava com cada nível. A plateia começou a ficar frustrada com Gui e maravilhada com a força de Anu. O Prota teve um mau pressentimento. Apesar de Anu aparentemente ter vencido à primeira vista, Vui parecia muito feliz. Os meteoros estavam pousando, um vento forte soprou, Vui desapareceu, e um redemoinho se formou na arena. Ninguém entendeu para onde Vui tinha desaparecido. O Prota nunca tinha visto uma habilidade assim e não entendia o que tinha acontecido com Anu, que segurava um cajado. Anu estava deitada no chão, e Vui disse que, se não fosse por ele, ela teria chegado facilmente à final. Os jogadores ao redor dele sentiram pena de Anu. O Prota se aproximou dela, e ela se desculpou por não proteger seu presente. O Prota assegurou a ela que estava tudo bem e decidiu chegar à final por conta própria. Olha o bicho vindo, moleque. Shonji derrotou Tinfong, e Vui derrotou Tinlog, avançando ambos. Shong também derrotou a garota Ring of Fire, após muitas rodadas. Agora, restavam apenas dois jogadores que competiriam pelo título de campeão, Vui e o Prota. Eles se enfrentariam na mesma arena, com muitas pessoas reunidas ao redor, discutindo sobre o Prota e aguardando a batalha. Os dois ficaram frente a frente. Vui riu ao ver o Prota, que por sua vez, disse que odiava quem pegava as coisas dos outros. Tá fudido, meu parceiro, não brincou com a pessoa errada. O duelo começou, e Vui bateu seu cajado. Os jogadores começaram a fazer barulho, pois os duelistas haviam desaparecido novamente e não queriam assistir a essa cena. Eles estavam no espaço do nada. O Prota percebeu por que Anu tinha desaparecido. Vui estava criando um espaço separado. Era um talento lendário que criava um espaço virtual, onde o criador aumentava seu dano em 30%, e o dano do oponente era reduzido em 30%. Isso durava por 5 minutos. Eita porra.
Vui estava confiante de que ninguém poderia derrotá-lo neste espaço e a chance de renascimento estava sendo absorvida. Ele ofereceu uma clemência se o Prota admitisse a derrota, mas o Prota partiu para o ataque. Ele percebeu que não podia copiar o talento, e desafiar os corvos era inútil. O Prota foi atingido por uma flecha sombria e perdeu 700 pontos de vida. O Prota percebeu que, se isso continuasse, ele morreria, mas seria revivido no mesmo espaço. Um sorriso apareceu em seu rosto. Essa vai ser a minha melhor vigarice. O Prota pegou sua adaga e se esfaqueou. Vui ficou chocado. O Prota estava fatalmente ferido e morreu, mas ele tinha a chance de ser revivido no mesmo espaço. A área especial não funcionava de acordo com as regras da competição, então o jogador podia ressurgir no local de sua morte sem visitar a fonte. O Prota usou a habilidade de invocação da alma. Vui ficou tenso enquanto o Prota se clonava e dizia que mesmo que perdesse a chance de renascer, Vui não escaparia impune. Você tá usando um hack. Os corvos, que o odiavam, voaram para cima de Vui, e ele os afastou. O Prota perguntou se Vui estava pronto. Ele começou a atacar Vui enquanto lutava contra os corvos. Vui sentiu uma mudança, o Prota estava rápido demais. O jogador atacou o oponente pelos dois lados usando a habilidade dupla, fileira de relâmpagos. Vui foi arremessado para longe, mas ele não estava disposto a perder novamente. Vui perdeu 800 unidades de vida da fileira dupla de relâmpagos. Ele colocou os dedos no chão e gritou que não ia perder. Uma adaga voou em direção ao Prota por trás. O espírito do Prota correu e cobriu suas costas, desaparecendo depois de salvá-lo. A luta continuou. O Prota reuniu forças e continuou a atacar o oponente, golpeando e afundando a cabeça de Vui no chão. Uma luz intensa surgiu, e o Prota estava dividindo o espaço. O Prota derrotou o jogador Vui e conquistou o título de campeão. Um redemoinho se formou na arena. O Prota ficou sobre Vui com seu cajado. Os espectadores ao redor novamente não viram nada e discutiram que Vui tinha recebido o que merecia. O apresentador se aproximou do vencedor e levantou sua mão, proclamando o Prota o campeão da competição. Todos expressaram surpresa de que o santo patrono das bestas pudesse se tornar o campeão. Houve uma faísca entre o Prota e Anu. A garota ficou feliz por ele ter conseguido. O Prota recebeu uma recompensa, e ao abrir a caixa, ele obteria uma peça aleatória de equipamento de raridade histórica. O Prota estava feliz por substituir a adaga de nível 20 que tinha perdido. Ele começou a abrir o baú e recebeu a espada de gelo e chama. O vento se levantou na arena. O Prota segurava as novas armas em suas mãos, pensando que havia usado a chance de renascimento por um bom motivo. O Prota disse à derrotada Vui para não pensar em fazer nada só porque estavam no jogo. Ele também o aconselhou a se tornar mais decente. O Prota segurava um cajado em sua mão quando saiu da arena, onde foi recebido por outros jogadores que queriam ser amigos dele, incluindo An. O Prota retornou e devolveu o cajado a ela e perguntou sobre seu irmão, a quem ela queria encontrar. Ela sorriu concordando. Anu juntou-se à guilda. O Prota ficou surpreso ao ver uma tonelada de pedidos para ingressar em sua guilda. O Prota pegou a mão de An, e eles fugiram da multidão de jogadores que queriam ingressar na guilda. Os dois correram até a praça na Cidade da Esperança, onde fizeram uma pausa. Nunca houve tanta gente correndo atrás deles. O Prota percebeu que os lugares na guilda não eram ilimitados e que precisavam adicionar jogadores com sabedoria. Estavam carentes de um jogador mais agressivo. Apesar de terem Duanfong e Anu, poderiam passar pela tumba da coroa do dragão. Havia 10 vagas disponíveis na guilda de primeiro nível, e cada nível aumentava o limite em 5. O Prota olhou para o lado. Ele imediatamente veio em defesa de An quando viu um jogador no horizonte. O Prota perguntou de maneira ameaçadora quem ele era e o que queria. An ficou surpresa. Ela sabia que era Qinlong e perguntou o que ele estava fazendo ali e onde estava seu irmão mais velho. Qinlong se curvou e disse que decidiu seguir An quando a viu. Ele explicou que o irmão dela estava ocupado com algo importante e o deixou para proteger An. Ela explicou ao Prota que o jogador era um amigo de seu irmão mais velho. O Prota se acalmou e contou a Qin sobre os planos de ir à tumba. Ele concordou em ir com eles. Na entrada da tumba da coroa do dragão, Duanfong estava lá, elogiando o progresso do Prota em um curto período. O Prota notou o bom humor de Duan, e decidiram ir ao calabouço juntos. Havia pessoas escondidas atrás das rochas que observavam a equipe e queriam informar seu chefe e atrair pessoas para a entrada do calabouço. A equipe caminhou pelo corredor. Anu estava fascinada pelas estátuas que estavam pelo caminho e pareciam reais. Ela olhou para uma estátua, e seus olhos começaram a brilhar, e a sujeira caiu de sua armadura. An deu um pulo para trás. O Prota alertou que esses eram os principais monstros de Duan. Ele ordenou que Duan fosse o tanque, e os outros o cobrissem. A equipe tinha que ficar perto uns dos outros, e a luta começou. O monstro balançou sua espada. Duan assegurou com confiança que esses metálicos não seriam suficientes para matá-lo. Ele pegou sua arma e repeliu o ataque do monstro com chamas nos olhos. Ele desejou a morte do oponente e o atacou. Outros membros da equipe lutaram contra outros monstros, cobrindo Duan. Um cavaleiro do sangue de dragão de nível 35 apareceu no horizonte. Ele estava a cavalo e carregava uma espada. Ele deu uma olhada nos jogadores, puxou as rédeas e cavalgou na direção deles. Duan olhou para cima quando viu o cavaleiro. Qinlong
salvou Duan usando a habilidade de defesa com a espada. Duan tirou sua arma e começou a usar a habilidade, o segundo nível do Redemoinho de Espadas, uma habilidade exclusiva de cavaleiro que causava um redemoinho, causando 3.000 de dano físico a todos dentro de um raio. O cavaleiro e seu cavalo voaram. O cavaleiro era o Senhor Desperto Shigar. Enquanto isso, na Torre da Eternidade, o mestre e a secretária estavam conversando, observando a luta da equipe. A secretária percebeu que ele estava claramente interessado no Prota. O mestre confirmou e disse que o Prota lembrava de um velho amigo seu que já estava morto. Ele lembrou de como jogará de um penhasco por curiosidade. O mestre aumentou a dificuldade para eles. O ganancioso dragão Shagura engoliu o poder de seus subordinados mortos e se tornou um dragão de segunda categoria. Isso surpreendeu John, mas significava que o ovo do monstro que cairia do chefe seria melhor. Eu sou rica! A saúde dos jogadores diminuiria a uma taxa crítica por causa das chamas. Shin disse que, desse jeito, todos morreriam. O Prota ordenou que se dispersassem, corressem o máximo possível e fizessem tudo o que pudessem para evitar serem atacados pelo dragão. Ele disse a Duan para usar a defesa da espada. O cavaleiro levantou sua espada. O ataque continuou. A equipe desviou do dragão, mas a defesa da espada não suportou um dano tão grande. Duan disse que na próxima baforada de fogo do dragão, o escudo não aguentaria. O Prota disse para deixar com ele. O dragão voou para longe, sua respiração acabando. O Prota ordenou a Timon que atirasse flechas no ponto fraco do dragão, seus olhos. Shen usou uma habilidade de 4º nível, a flecha cífica, uma habilidade exclusiva de arqueiro que disparava uma flecha com um sonífero que silenciava o alvo por 4 segundos. A primeira flecha atingiu o dragão, o alvo caiu. Havia tempo para atacar o dragão juntos, quando estava em uma posição enfraquecida que poderia receber 100% mais de dano. A equipe se preparou para atacar. An usou o grito do vento gélido. O Prota mudou seu atributo e golpeou com sua nova espada de dragão. A luta acabou. A equipe matou o dragão ganancioso da coroa de segunda categoria, Shaggy. Caíram um peitoral ganancioso, uma espada gananciosa, adagas gananciosas e um ovo. O Prota estava animado com esse saque. Que coisa mais linda! A equipe estava pronta para examinar mais de perto a recompensa. O Prota disse para pegarem todos os equipamentos, pois ele só queria o ovo. Outros jogadores invadiram o calabouço. Estavam indo matar o Prota. Shin voou para cobri-lo, levando o golpe por ele. O Prota ficou tocado com esse sacrifício por ele. Shinlong disse que era seu dever salvar An e que ele tinha uma chance de ressurreição, então esperaria por eles na cidade, pedindo ao Prota para proteger An. O trio perguntou o que eles queriam deles. Era Voi novamente, que saiu e lembrou a eles que havia prometido vingança. O dia havia chegado. Não me diga! Duan já estava puxando sua arma. O Prota ficou chocado ao vê-lo novamente e pediu para não ajudá-lo. Queria retribuir pessoalmente. John cortou sua mão, seu sangue fluiu para o chão, o ovo sangrou e convocou um dragão, uma besta rara do apocalipse. O Prota queria fazer um contrato com ele. Ele uniu sua mão à pata do dragão, e um pequeno dragão eclodiu do ovo, surpreendendo o trio com sua graça. Os rivais também ficaram congelados pela doçura do dragão. Vu e os outros riram do bebê, dizendo que poderiam esmagá-lo com as mãos. O pequeno dragão ficou furioso, e continuou a soprar fogo pela boca nos jogadores. A saúde deles caiu instantaneamente para 0. O dragão queimou os valentões, e os sobreviventes não conseguiram entender como ele havia infligido tanto dano. Os oponentes desapareceram do calabouço. O Prota se aproximou do dragão, o colocou no ombro e sugeriu que os outros voltassem. An estava furiosa com a situação. O Prota lembrou-se dos símbolos em seus equipamentos. Ele suspeitava que eram pessoas de outro acampamento ou raça, mas não entendia o que eles tinham esquecido nos calabouços. O Prota continuou a se perguntar o que o sinal poderia significar. Eles chegaram à Cidade da Esperança ao entardecer. Shinlong ficou de pé acenando para eles quando viu o dragão. Ele derreteu e estendeu a mão para o bebê, mas ele ficou bravo e cuspiu fogo. O monstro tinha um caráter bastante complicado devido ao fato de os jogadores da Zona 886 terem matado o dragão ganancioso Shurguru em um calabouço secreto. O chefe mundial, o Rei Esquelético Dourado, apareceria na Cidade da Esperança. Os jogadores foram avisados para se prepararem, o que surpreendeu o Prota, pois isso nunca havia acontecido em sua vida anterior. Um furacão verde explodiu no céu. O dragão acertou o traje do Prota. Em medo, Anu apreciou essa aparência espetacular e se perguntou o quão forte era o rei. O Prota percebeu que ele era muito forte. Ele se lembrou de como em sua vida passada, destruiu metade da Cidade da Esperança sozinho, matando 60% dos jogadores. Mas a nova Cidade do Apocalipse só se abrirá após matar o Rei Esquelético Dourado. E lá o Prota poderá encontrar a Bisca. Um jogador trouxe 2 ovos para outro, mas não ficou claro por que estava faltando mais um. Parecia que, na Zona 886, eles haviam encontrado o patrono das bestas que matou um dragão antes deles e fez um contrato. Isso surpreendeu o homem, e ele deixou o menino que trouxera os ovos ir embora. O homem fechou a porta do quarto. Havia muitos ovos de dragão. O chefe mundial Rei Esquelético Dourado chegou. O sistema pediu aos jogadores que defendessem
invadissem a Cidade da Esperança, ele se desculpou com Shigar e prometeu vingá-lo. A coroa do rei voou para cima, houve uma explosão, os esqueletos partiram para o ataque. Todos os jogadores ficaram chocados que um chefe de nível 50 havia chegado até eles tão cedo. Alguns ficaram felizes porque ele poderia dropar bons equipamentos, enquanto outros odiavam quem trouxe o chefe para a cidade. A missão era defender a Cidade da Esperança. Os jogadores tinham que impedir o Rei Esquelético Dourado de atacar a cidade. Os 3 jogadores que causassem mais dano ao rei receberiam uma recompensa. Eles obteriam muita experiência, ouro e equipamentos lendários. A penalidade por perder era a morte de todos os jogadores na Zona 886. O Prota lembrou-se de que tudo estava igual à sua vida passada, mas agora ele tinha que agir mais rápido. Ele ordenou à equipe que não entrasse em pânico. O Rei Esquelético movia-se lentamente, e tudo o que tinham que fazer era manter uma distância de 100 metros e usar ataques à distância. Eles ficaram na frente do rei, e o Prota disse que matariam o chefe se todos ouvissem as instruções. Eles começaram o ataque. Duan Fong deveria atrair os lacaios, e os outros iriam para o chefe. Eles se aproximaram do rei. O Rei Esquelético Dourado ordenou aos soldados que destruíssem esses jogadores, e a ofensiva começou. Eles cortaram as cabeças dos esqueletos. Um esqueleto atacou uma garota que estava tratando de uma amiga ferida. O Prota explicou que era muito perigoso fora da cidade e era melhor retornar à cidade, salvando a garota e sua amiga. Ela se virou para o Prota, que estava a caminho do rei. O bando de monstros continuou avançando. O Prota alertou a todos para terem cuidado com os grupos de esqueletos e pediu a Duan Fong para lidar com eles. Duan aceitou, tirou sua espada e usou a sombra em redemoinho, esmagando as cabeças dos esqueletos. 2 homens em hobbies sussurraram que se ele continuasse assim, toda a recompensa iria para os caçadores de Deus. Um deles olhou para o Prota e disse aos seus capangas para entrar em contato com os outros líderes de guilda. Ele não queria que o Prota e sua equipe pegassem todas as recompensas. Atrás do Prota, havia pessoas preparando uma bola de fogo, direcionando-a contra o Prota. Ele se virou e perguntou o que estavam fazendo. O homem de hobby disse que haviam vindo para receber a recompensa do chefe mundial. Outro bando de idiotas gananciosos que achavam que poderiam derrotar o Rei Esquelético. Eles estavam atrapalhando em vez de ajudar. O Prota disse que não tinha tempo para eles. Eles deveriam provar, pela força, que eram dignos da recompensa. O chefe riu das pessoas e disse que as enviaria para o inferno ao saltar sobre elas com uma espada. Os jogadores se esconderam atrás de um escudo dourado do ataque do Rei Esquelético. O Prota não entendia o que havia acontecido. A garota que ele ajudou estava por perto. Ela disse que percebeu a falta de um atacante forte na equipe do Prota e veio ajudar. O Prota agradeceu a ela. O chefe gritou para se afastar. O pé dela estava preso no chão. O Rei Esquelético Dourado estava em pé na frente dela. Shan também gritou um aviso. O chefe se aproximou de An e disse que não havia sentido em resistir e que a única saída era a morte. O chefe deu um golpe em An, mas o irmão mais velho repeliu o ataque e ordenou que An corresse. O chefe riu das intenções dele de derrubá-lo, pois ele era o Rei da Morte ali, que nem havia começado a usar todo o seu poder ainda. Ele animadamente pediu a ele para mostrar o quão forte um Rei da Morte poderia ser. O menino pulou e começou a atacar, causando dano ao rei e reduzindo sua saúde em 5.000. O menino esperava que ele fosse forte. O Rei Esquelético Dourado riu dos seus golpes, que eram cócegas para ele. O menino pediu para não ficar confiante demais. No início, eles estão deixando a gente sonhar! Ele ativou o estado Berserker, gritando para tirar seu sangue e dar-lhe grande força. O estado Berserker era uma forma de combate exclusiva que reduzia a saúde em 1% a cada segundo e aumentava o dano em 10% em troca. Ele pulou e chamou para observar. O cara ativou a defesa do Berserker. A saúde do chefe foi reduzida, e o Rei Esquelético Dourado caiu. O menino olhou para seu chefe e perguntou se ele ainda sentia cócegas. O rei estava furioso. Balançou sua arma, ressentindo-se do miserável mortal e se preparando para se vingar. A luta deles foi intensa. Os outros jogadores estavam assistindo. O Prota percebeu que o cara estava esperando perder saúde para ficar mais forte, mas sua saúde estava no mínimo. Então qualquer erro poderia resultar em morte. O chefe atacou o rapaz por cima. Havia muita poeira e vento. Ele tinha apenas um ponto de vida restante, mas usou o talento divino do corpo imortal, o que permitiu que o rapaz sobrevivesse ao golpe da espada infernal do Rei Esquelético Dourado. O chefe não entendia como era possível, mas o rapaz riu e pediu para continuar, mesmo que o fogo fizesse cócegas. O corpo imortal era um cartão de talento divino que, uma vez ativado, tornava o portador invulnerável por 60 segundos, com um tempo de recarga de 24 horas. O chefe gritava em convulsões. Todos os golpes do rei erravam o rapaz. Deixa eu jogar também? O jogo é seu? Foi você que comprou os dois, o meu e o seu? O Prota ficou surpreso que apenas ele poderia resistir ao chefe mundial. O rapaz ficou concentrado. A espada esquelética se aproximava dele, mas ele a parou facilmente e continuou seus ataques. Ele voou em direção ao chefe com uma sede incrível de vitória. Tá saindo da jaula o monstro, pô! O rapaz retirou uma quantidade incrível de pontos de vida do chefe, que agora estava sem cabeça. Ele desativou o estado Berserker. Descansar, né?
que o cara não é de ferro. O sol se punha atrás da encosta. O rapaz segurava um anel zumbi de raridade lendária de nível 40, que aumentava seus atributos em 10 pontos, e a habilidade oferecida era o poder da morte, que ajudava a aumentar o atributo do anel em 50% após cada morte de um jogador. O prota pensou que tal equipamento, nas mãos erradas, poderia causar muitos problemas. Ele se aproximou do rapaz que o ajudou e agradeceu, mas ele disse que só ajudou pelo bem de Aro. O prota virou-se para a garota, correu para o irmão e caiu em seus braços, perguntando onde ele tinha estado. O prota ficou chocado ao perceber que era o mesmo irmão mais velho. O rapaz acalmou sua irmã e deu a ela um anel zumbi. Anu estava sorrindo. O sistema deu uma notificação de que os jogadores da Zona 886 haviam defendido com sucesso a Cidade da Esperança do ataque do chefe mundial Rei Esquelético Dourado, abrindo uma nova cidade para eles, na Torre Demoníaca. O irmão convidou todos a receberem suas recompensas e disse que era hora de deixar aquele lugar. A garota pegou o cinto dourado, Duan pegou a armadura de alma dourada, e Shin escolheu o arco zumbi dourado, An pegou a capa dourada, e o prota recebeu botas douradas de nível 40 que aumentavam todos os atributos em 5 pontos. Elas concediam a habilidade Velocidade Dourada, que aumentava a velocidade em 100% e durava 20 segundos, com um tempo de recarga de 3 minutos. O prota realmente gostou da recompensa, e agora, após a abertura da cidade, ele estava um passo mais perto da sua vingança. Eles entraram na cidade da Torre Demoníaca. A cidade estava fervendo. A equipe comparou a Cidade da Esperança e a nova cidade como céu e terra. A Torre Demoníaca parecia algo difícil e assustador. Havia 100 andares na Torre Demoníaca, e apenas aqueles que conseguissem passar por eles chegariam à torre e iam. Na sua vida passada, o prota só conseguiu chegar a 50 andares. Os monstros na Torre Demoníaca eram muito perigosos, mas a recompensa valia a pena. Quanto mais alto o andar, melhor a recompensa. Eles olharam para Aon com curiosidade. No último andar de Aon, havia um homem em pé ao lado de uma janela panorâmica com uma expressão séria. Ele disse que o jogo real começaria agora. Ao lado deles, caminhava uma equipe de homens que se apressavam em direção à Torre Demoníaca, que iria fechar em algumas horas. O prota convidou todos a subirem alguns andares. Coincidentemente, estavam em uma torre aberta que abre suas portas a cada 5 dias. O prota, com um dragão no ombro, abraçou seu irmão e sugeriu que fossem ver a torre juntos. Este foi o momento em que ele copiou o talento divino do corpo imortal. Eles caminharam pelo caminho e discutiram sobre a torre. Era uma única masmorra, eles teriam que se separar durante a masmorra e concordaram em se encontrar na entrada mais tarde. Duan Fong foi o primeiro a entrar. Assim que encontrou um lugar para lutar e evoluir, deixou a equipe preparada para entrar também. No primeiro andar, a enfrentou uma lesma e passou com sucesso. No terceiro andar, lutaram contra um lobisomem, também com sucesso para todos. O prota matou um javali e passou para o quinto andar, onde recebeu as botas e luvas de um javali selvagem. O prota também alcançou o nível 40 e sentiu a facilidade de passar pelos andares. No sétimo andar, o prota achou os monstros muito fáceis e os desafiou. No entanto, um monstro saiu de uma passagem escura, um guerreiro do sol da raça demoníaca de nível 55. O espírito explicou ao prota que ele era o comandante que liderou os demônios durante a invasão da cidade e, após a invasão fracassada, foi trancado na Torre Demoníaca. O prota tinha 3 minutos. Ele ficou chocado porque esse era o chefe do 15º andar. A batalha começou. O monstro estava claramente infeliz por ter perdido o almoço por causa do garoto. O prota usou a respiração do dragão demoníaco e incendiou o guerreiro, que não sentiu o fogo. O prota percebeu que era melhor não mexer com esse chefe por enquanto. O guerreiro do sol balançou sua arma, atingiu o prota, que começou a sangrar. Uma notificação apareceu informando que a torre demoníaca seria fechada em 10 segundos e o progresso seria perdido. O prota estava com pouca saúde e não entendia por que aquele bastardo tinha se tornado tão forte. Felizmente, o prota já estava deixando o local. O garoto e o dragão provocavam um monstro, que ficou irritado e desferiu um golpe no prota. O tempo estava se esgotando. O guerreiro do sol atacou, mas não teve tempo. O prota prometeu voltar em uma semana e esmagar o filho do guerreiro até virar pó. O prota e o dragão apareceram na cidade. Ele percebeu que os monstros ainda eram perigosos e que, se a torre não tivesse fechado, eles teriam morrido. Anu estava preocupada com seu irmão, que não havia retornado devido a circunstâncias estranhas. Shinlong e o prota foram até ela para acalmá-la, dizendo que ele poderia ter ido a negócios. Anu estava triste, e ela tinha uma missão especial para os jogadores, na guerra de guildas na Cidade das Origens, para estabelecer interação entre as guildas. A primeira batalha das guildas ocorreu na Cidade das Origens, onde qualquer guilda grande poderia participar, e a recompensa era um dispositivo de teletransporte. Anu disse que isso era a primeira vez que ouvia falar de tal dispositivo. O prota afirmou que era um dos melhores itens do Apocalipse, embora não ajudasse na batalha. Você poderia colocá-lo em um local estratégico, fazer nada e cobrar impostos pelo seu uso, tornando-se rico. Ele também pensou que isso ajudaria a chegar mais rápido até Mushin. O prota sugeriu que todos descansassem e, em 4 horas, participariam da guerra de guildas. Ele se aproximou da garota de Shen, perguntou se tinham planos e ofereceu que se juntassem à sua guilda. A garota concordou feliz, e Shen disse que precisava proteger Roland, então ele também
também se juntaria. O Prota e o dragão se despediram deles. O jogador Qinglong e Xia Yao entraram para a guilda do Prota. Agora todas as posições estavam preenchidas. Shang estava confiante de que venceriam a guerra de guildas. No 8º andar da torre demoníaca estava o irmão de Anu. Ele não entendia por que ainda estava lá, pois a contagem regressiva já havia terminado. Ele viu alguém na escuridão e pediu para o estranho se revelar. Um homem mascarado com uma espada na mão apareceu e disse que era melhor ele não se aproximar. Acabou.